Boa noite, boa tarde, bom dia, seja qual hora que você está vendo esse vídeo, tenham uma boa saudação, né? Escutando aqui o Bolero de Ravel, que é uma música clássica, né? Que a gente vai falar de períodos clássicos agora, né? Temas clássicos, né? Vamos falar hoje das grandes navegações, né? Grandes navegações mudou a face da história do mundo, né? A história do homem, porque até então conhecia somente a Europa, a Ásia e a África, e era o nome de 3 deusas gregas, né? Cada nome vai dar origem a um continente conhecido. E não se conhecia a América, onde nós vivemos hoje, né? O Brasil está localizado nas Américas, América do Sul. Não tinha nenhuma noção do que seria esse continente, era desconhecido. E naquela época, a Igreja Católica, né, pregou durante muito tempo que a Terra não era redonda, apesar de que os gregos e os romanos já sabiam que a Terra era redonda, né? Os gregos já sabiam, os romanos já sabiam. Só que essa verdade foi obliterada com a ascensão do cristianismo, né? Com a ascensão da Igreja Católica. E a Igreja Católica bloqueou várias ações intelectuais, né? Podemos dizer assim, né? E uma dessas foi dizer que a Terra não era redonda, a Terra era achatada. Muita gente acreditou nessa história, né? Só que passados os anos, né, a burguesia começa a romper vários valores. A burguesia, que era uma classe dos comerciantes, uma classe das cidades, né, a classe dos professores, a classe dos médicos, né, a classe dos dentistas, né, eu estou incluso nas duas, né, podemos dizer assim. É uma turma que começa a frequentar a faculdade, começa a questionar essas coisas, né, esses valores mais supersticiosos, né, podemos dizer assim. Então vamos ter uma série de quebra de paradigmas, né? As grandes navegações vão impulsionar a era moderna, né? Onde a gente vai ter uma descoberta de um novo continente, né? E não só de um novo continente, vai descobrir a Austrália depois, né? O mundo ficou menor, né? Bem menor. Por que isso aconteceu? Quais são as razões, né? Quem foi o pioneiro? Qual foi o país que começou? Por quê, né? Bem, se você ver naquela época, na Idade Média, não tinha geladeira, né? E para se conservar os alimentos, tinha que salgar a carne. E para você conservar e ter aquele alimento com um sabor melhor, se botava uns certos temperos, para ficar com um sabor mais agradável, já que aquele alimento ficaria 6 meses, né? Às vezes para ser consumido. Isso aí são as especiarias que não tinham na Europa, né, para esse tipo de preparo dessas carnes. Por exemplo, né, o açúcar também era uma especiaria. O açúcar era caríssimo. Esse açúcar branco que você compra por 2, 3 reais, depende do tipo de açúcar que você compra. Tem açúcar até de 15 reais, né? Depende do açúcar que você compra na sua casa. Mas o açúcar era mais caro que ouro. O açúcar era presente de aniversário de gente rica, presente de aniversário da nobreza, presente de casamento. Você ter ideia como era caro o açúcar, né? Então, o açúcar era especiaria, temperos eram especiaria, e tecidos finos, como seda javanesa, seda chinesa, seda indiana, né? Tudo era muito caro e era chamado de especiaria. Porcelana, né? Porcelana fina da Índia e da China, né? Os pratos, xícaras, né? Refinados, também era chamado de especiarias. Então essas coisas não tinham na Europa, vinham da Índia e da China, né? E vinham comércio trazido pelos árabes, chegavam na Europa, na região de Constantinopla, que é hoje Istambul, né? E de lá partiu para a Itália, né, que não se chamava Itália, eram 3 cidades italianas, né,
três repúblicas italianas, Veneza, Gênova, né? E Veneza, Gênova e Florença, né? Eram as três cidades mais ricas daquela época, que ficavam hoje no norte da Itália, que eram cidades-estados, não era um país, a Itália não era um país. A Itália era dividida em várias repúblicas e reinados, né? E cidades autônomas, né? Então, o comércio era capitaneado por essas três cidades e revendiam para a Europa de uma forma muito cara, né? E cada vez mais esse comércio ficava mais caro, principalmente depois da queda de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então, alguns países, como Portugal, queriam assim, olha, será que dá para a gente pegar essas especiarias de um outro modo, sem passar por Istambul, por Constantinopla, né? E Portugal pensou grande, né? Portugal começou a investir em navegação, né? E Portugal começou a margear a costa africana, né? Décadas por décadas, são quase 80 anos, margeando a costa africana até achar uma passagem, né? Que vai chamar o Cabo das Tormentas, né? O Cabo da Boa Esperança, lá no sul da África do Sul, né? Por Bartolomeu Dias, ele descobre essa passagem, e dali é um pulo para chegar às Índias, que vai ser quem vai chegar é Vasco da Gama, né? Que era um fidalgo, né? Uma pessoa importante, que ao chegar ele vai juntar vários navios portugueses, financiado por Veneza, né? Acho que foi Veneza, Florença, uma dessas cidades que vai financiar essa epopeia portuguesa, e vai chegar lá na Índia e vai fazer o comércio à força com os indianos. Olha, vocês têm que fazer o comércio comigo, senão eu vou bombardear a cidade. E a frota portuguesa era poderosa, eles tinham capacidade de bombardear a cidade, né? Então eles pegaram várias coisas muito caras, que na Europa era bastante cara, que supriu o gasto, supriu o investimento de mais de 50 anos, né? Para você ver como era caro o açúcar, né? Essa primeira viagem de Vasco da Gama, né? Então, o que foi o primeiro país a entrar na água para essa epopeia foi os portugueses. Por quê? Eles tinham um reino unificado, coisa raríssima, era um país de fato, né? Reino de Portugal, né? Aqui tem um rei e um estado organizado. A Itália não era organizada, a Itália era um posto de retalho. A França estava se organizando, a Inglaterra estava se organizando e a Espanha estava se organizando. Portugal se organizou primeiro, por isso ela foi a primeira, né? Portugal tinha tecnologia náutica, né? Portugal é a ponta avançada da Europa, bem dentro do Atlântico, né? Ela não fica no meio da Europa, Portugal fica no início da Europa, né? Colado ao Atlântico, né? Banhada pelo Atlântico. Então era um país destinado ao mar, né? E quando começam as grandes navegações, tinha todas as condições de ser o primeiro, e foi, né? E aí nessa epopeia de descobrir o caminho das Índias, né, de ter já começar o comércio das especiarias com as Índias diretamente, sem precisar de intermediários, né, Portugal já sabia mais ou menos da existência de um certo continente, né, porque a conquista da Índia, né, foi em 1498. Porém, 6 anos antes, um senhor burguês, né, chamado Cristóvão Colombo, convenceu os reis da Espanha, os reis católicos, de Castelo e Aragão, né, que se uniram e fundaram a Espanha, que eram 2 reinos separados, dizendo assim: olha, eu sei que a terra é redonda, você tem que confiar em mim. E os reis desconfiaram, hein? Muita gente desconfiou. E o Cristóvão Colombo falou: olha, a terra é redonda, eu posso provar pelos estudos de Ptolomeu, parará. Bem, o certo é que os reis espanhóis chamaram os judeus, né, que eram os donos do dinheiro, e emprestaram dinheiro para o Cristóvão Colombo fazer sua viagem. Mas foi uma viagem só com 3 navios, porque havia desconfiança, né? Será que esse rapaz é doido ou ele está certo, né? Bem,
O fato é que o Cristóvão Colombo chega em 1492 a uma ilha no Caribe, né? Uma ilha no Caribe, que ele vai achar que é a Índia, e vai chamar os nativos dessa ilha caribenha de índios, erradamente, né? E aí esse nome de índio pegou para os nativos americanos, né? E o Cristóvão Colombo nunca achou de fato o continente. Ele fez 4 viagens sempre batendo nas ilhas do Caribe. Ele nunca acha, ele nunca penetra no continente americano, né? Ele caiu em desgraça lá chegou a ser preso, né? Depois foi absolvido, né? Uma série de contradições que envolveram a vida do Cristóvão Colombo. O conquistador da América, ele caiu em desgraça, né? Passou 10 anos preso após esse evento, né? E quem ganhou a fama vai ser o outro navegador, agora um burguês muito rico, né, de origem mais refinada, fez universidade, conhecedor das pessoas certas, né, muito conhecido, né, era o Américo Vespúcio, né? Esse é que vai dar o nome do continente, Américo, né? O nome do nosso continente não se chama Colômbia, poderia ser chamado de Colômbia, porque Colombo que achou, né? Colombo chegou perto, né? Podemos dizer assim, né? Mas é o que bateu ali, né? Mas aí o continente teve o nome de Américo, América, em homenagem a Américo Vespúcio, né? E aí a Espanha acha, né, o continente, e Portugal, poxa vida, tem continente novo, e Portugal já sabia, né? Portugal já sabia dessa arrumação, né? Cá entre nós, né? Aí Portugal chama a Espanha, vamos dividir a Nova Terra, né? E vai chamar a Nova Terra e vou chamar quem? Um Papa, né? O Papa tinha muito poder, o Papa julgava, né? Só que o Papa era espanhol, né? E o Papa espanhol, no primeiro julgamento, na primeira bula papal para dividir o continente americano, dividiu, não deixando nada para Portugal. Aí Portugal, quando viu aquilo, olha, ei, Papa, eu vou nem navegar para esse ponto bem aqui não, que você está errado. Aqui está em água, né? Vamos marcar uma nova reunião. E marcaram. E aí sim, essa reunião foi na cidade de Tordesilhas, né? Vai ser o Tratado de Tordesilhas, que vai dividir o continente americano entre Espanha e Portugal. Olha, sem os outros reinos europeus participando, hein? Dividido entre Espanha e Portugal. Isso aí não vai dar muito certo. E detalhe, e os nativos aqui, né? Mais de 60 milhões de nativos vão ficar subjugados, né? Não sabe nem porquê, mas estão decidindo lá na Europa o destino dos cidadãos aqui, né? Dos nativos que moravam aqui. Mas essas são as contradições da história. E aí Portugal e Espanha dividem a América, aquilo que vão chamar de América Espanhola e América Portuguesa, que muita gente chama de Brasil colonial, né? Então, para tomar posse, porque já sabia que tinha terra, porque eles dividiram a terra em 1494, né? Já dividido, e o Brasil foi em 1500, então já sabiam de tudo. Então, para tomar posse, né? Bom, vamos fazer uma esquadra grande aqui que vai para a Índia de novo, pegar especiaria que dá dinheiro, e vamos dar uma voltinha na América e tomar posse, escrever um documento, né? Para dizer assim, ó, esse negócio aqui é nosso, né? E chegaram aqui em 1500, né? 22 de abril, né? Na região da Bahia, do sul da Bahia, Porto Seguro, e como já sabia que tinha coisas aqui, e já sabia plenamente, que tanto é que eles vieram com uma pessoa que sabia escrever um tabelião, né? Que é o Pedro Vaz de Caminha, né? Então ele vai fazer tipo uma espécie de certidão de nascimento nossa. Vai escrever uma carta descritiva do novo local, né? Descrevendo a paisagem, descrevendo os nativos. Passaram cerca de uma semana aqui no Brasil e zarparam, tá entendendo? E uma nau voltou para Portugal com a carta, né? A carta de Pedro Vaz de Caminha, né? Assim, a gente vai ser o nosso primeiro encontro ou desencontro, né?
daquilo que vai ser chamado de Brasil. Alguns detalhes das grandes navegações, né? Era extremamente perigosa. O índice de naufrágio era altíssimo. Às vezes você ia com 12 navios, né? Navios não, né? Caravelas e naus. E só retornava 2 ou 3. Né? O índice de morte era alto. E a comida não era legal. O biscoito estragava com facilidade. E você tinha que dividir, os marinheiros tinham que dividir o biscoito estragado com ratos e baratas. Não se consumia muita fruta. E por isso os marinheiros, os marujos, tinham problemas na gengiva, chamado escorbuto, que poderia sangrar até morrer, né? É uma gengivite necrosante, né? Que é muito sangrenta. E muitos morriam dessa doença, dessa patologia, porque não comia fruta, principalmente as frutas que tem vitamina C. Outro detalhe, com a comida faltava. Água podre, né? Às vezes, depois de 2 meses no mar, eles tinham que comer o couro de suas botas. Porque o couro de boi, né, faz uma sopinha, dá para fazer uma sopa, né? Às vezes ficavam 2 meses em alto mar, né? E olhe lá, né? Era a vida dentro das embarcações não era nada legal. E tinha crianças, tá entendendo? Chamado grumê, né? Os grumê eram os aprendizes de marinheiros, né? Olha, faziam de tudo e recebiam até os abusos sexuais. Tá entendendo o lance? A vida não era fácil em alto mar. Beleza? As grandes navegações foi assim que os europeus chegaram às Américas.